Fala galera, Daniel aqui, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer o App Runner, um serviço da AWS que facilita a vida na hora de fazer uma publicação de serviços simples, seja API, seja serviços web, ok? Front-ends, no caso, beleza? Vamos conhecer esse serviço, vamos também criar uma aplicação utilizando o Nest.js, que é um framework do universo Node, e realizar o deploy da mesma lá na AWS de forma automatizada, ok? A gente vai criar um processo de CI, ali no GitHub, e a partir desse processo vamos gerar um build lá no ECR, e a partir desse build a publicação será realizada lá no nosso App Runner, que vamos criar também, beleza? Porém, antes, nós precisamos entender um pouco melhor sobre o App Runner. Para isso, vamos entrar aqui no App Runner, na página de apresentação aqui da AWS do serviço, beleza? Então, nós já conseguimos ver que era um serviço que implanta aplicações web em escala, utilizando containers por debaixo dos panos. Ele é muito similar ao Fargate, ok? Então, ele também usa a premissa do serverless, ele não utiliza servidor, e com isso, eu não preciso ter muito conhecimento de infra para utilizar o App Runner. Na verdade, eu preciso ter um conhecimento muito baixo, ou quase zero, porque ele vai acabar gerenciando todo esse lifecycle para mim. Show? E aí também que mora uma grande diferença entre ele e o Fargate. Fargate e SES ali, que é aquela pipe comum. O Fargate também utiliza essa premissa, só que ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais avançado em relação ao App Runner, justamente porque ele vai aplicar ali em aplicações também que são mais avançadas. Mas o App Runner, para aplicações que são bem simplesinhas, dá conta tranquilamente e ele vai abstrair todas essas regras de infraestrutura, de IGW, Internet Gateway, VPC e assim por diante. Beleza? Então, vamos começar aqui a brincadeira. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma aplicação. Nós precisamos deployar uma aplicação, porém nós não a temos ainda. Perfeito? Então, eu já estou com o meu terminal aberto aqui e vou criar, utilizando o comando aqui do Nest.js, ok? A nossa primeira aplicação, que basicamente se chamará User App, beleza? Então, vamos rodar esse comando, lembrando que eu já tenho o Nest, a CLI do Nest instalado no meu terminal, ok? E também reforço que caso você queira trabalhar com outra tecnologia, não tem problema nenhum, nós vamos dockerizar essa aplicação aqui e vamos rodá-la, né, lá no Fargate, perdão, no App Runner dessa forma, beleza? Então, yarn, para ser o nosso gerenciador de pacotes. Vamos esperar ele fazer essa instalação, não costuma demorar muito, e enquanto isso eu já vou abrir a pasta aqui no VS Code para que a gente, né, ganhe um tempinho ali, beleza? Então já temos aqui a aplicação, está sendo criada ainda, certo? É uma aplicação Nest.js bem simplesinha, ok? Vem ali com os pré-comandos, né? Build, start dev, prod e assim por diante. Só esperar fazer essa instalação para a gente e já vamos dar sequência aqui no conteúdo, beleza? Só verificar, opa, já está lá, já está funcionando. Vou entrar aqui na pasta User App. E salvo engano, posso estar enganado, mas a gente vai rodar aqui um Start Dev, ok? Que é aquele módulo do Nest utilizar o watch, ou seja, toda alteração que nós realizarmos será alterada ali no real time, sem precisar quitar do terminal, beleza? Então vamos dar aqui dentro da pasta um yarn run start dev, só para ver se está funcionando, se está certinho. Vamos esperar ele fazer a compilação para a gente. E testando aqui já está funcionando, ok? Hello World. Porém essa aplicação ela tem apenas uma rota. Vou criar uma outra rota aqui para que nós tenhamos pelo menos duas. Show? Para tal, vou voltar aqui no terminal e vou criar uma outra rota. Como nós criamos a aplicação com o nome de User App, vou criar aqui um /users e ele vai ter aqui como function users. Teremos aqui também o get users, certo? E lá no nosso servicinho eu vou implementar a function do get users, supostamente para buscar usuários, mas nós não teremos nenhuma conexão com base de dados aqui, perfeito? Então será meramente estático, meramente para a gente ter uma rota a mais, ok? Get users, listagem de usuários, alguma coisa do tipo, show. Só verificar se está funcionando, /users. Continuou funcionando, listagem de usuários, está ali para a gente bem tranquilo. Show! Então já temos uma aplicação base, já temos um ponto de partida e agora nós vamos dockerizar a nossa aplicação. Show? Como que nós vamos fazer isso? Vamos
criar um novo arquivo dentro aqui do nosso diretório, do nosso root, digamos assim. Dockerfile, vamos apontar para uma imagem base, para a gente montar a nossa aplicação, a nossa imagem em cima desse SEO base, ok? Vou trabalhar aqui já com o Node em sua versão 18, trabalhando ali com a versão reduzida do SEO, no caso, né, trabalhando com o Alpine, beleza? Show! Também vamos definir o nosso diretório de trabalho, o nosso workdir, que vai ser aqui /usr/src/app. Show? Precisaremos copiar tudo da nossa interface para o container. Esse tudo, é claro que nós não vamos copiar a Node Modules e também nem a pasta dist, que já veio aqui também, ok? Mas isso eu já explico logo em seguida. Só vamos terminar essa configuração aqui e já partimos para essa cópia, digamos que selecionada. Lembrando que o ponto aqui, ele referencia tudo. E nós não queremos, por exemplo, copiar uma Node Modules da vida. Show? Então, vamos só seguir aqui na lógica. Vamos rodar aqui um yarn install, que nós estamos trabalhando com o yarn, né, como nosso gerenciador de pacotes, e vamos trabalhar com o frozen -lock file, para aproveitar o nosso lock, né, a nossa dependência reproduzível que já está ali, e com isso a gente vai ganhar um tempinho no ato de instalar as nossas dependências, né, as nossas bibliotecas ali no deploy, e a gente vai ganhar, obviamente, uma questão performática e de tempo também, que é muito importante. Perfeito? E aqui vamos rodar também, como uma boa prática, um cache clean para limpar o nosso cache pós-instalação. E aqui tem um detalhe interessante, né? O Nest.js, a gente está falando de TypeScript, ok? Porém, não existe TypeScript em produção. Tanto é que se a gente visualizar aqui no próprio package.json da aplicação, desse boilerplate que foi no gerado, na dev dependencies dele, nós temos o TypeScript, ou seja, é uma dependência de dev, ok? Nós não vamos rodar com TypeScript em produção, a gente vai rodar com o próprio comando Node, JavaScript, no caso. Então, para isso, nós precisamos buildar a nossa aplicação. Já tem até um comando aqui, que é o yarn run build, certo? E nós vamos utilizar ele mesmo. Então, yarn run build. E, após isso, vamos simplesmente definir o user que nós vamos trabalhar, que é o node, que nós estamos definindo aqui agora. E definiremos também nosso comando de entrada, que basicamente vai ser o yarn run, se eu não me engano, é start prod, tá? Então, só vamos confirmar, só vou confirmar essa informação, só ajustando aqui. Beleza? E aqui no nosso package.json nós temos o start prod, então é isso mesmo, ele vai apontar para o dist main, certo? Que é uma pastinha que provavelmente já está gerada aqui, que é a dist, que é a execução, o output do nosso yarn run build, certo? E aqui ele vai gerar o main.js na porta 3000, só que utilizando o JavaScript, ok? Nós temos esse arquivo referencial aqui em TypeScript na porta 3000 também, perfeito? Sem problema nenhum. E é isso, ok? Então, dentro do nosso container, nós vamos realizar a instalação. Na verdade, primeiro a gente vai definir um diretório de trabalho, né, para seguir a pipe completa. Vamos copiar tudo do nosso diretório para o container e vamos realizar a instalação, aproveitando ali o lock, limpando o cache e depois também rodando o yarn run build para gerar a nossa dist. Perfeito? Então, aqui está mais ou menos resolvido o nosso cenário. Vamos só fazer um teste local para ver se realmente está resolvido. Show? Então, eu acho que aqui eu não estou com o Docker Desktop. Eu estou rodando com o NetCTL utilizando o Lima, ok? E ele não está nem rodando aqui. Então, eu vou colocar ele para rodar. O meu Docker aqui nada mais é do que um alias para o meu serviço do LimaCTL. Enquanto ele faz esse procedimento aqui, que é algo bem rapidinho, vamos criar um repositório lá no GitHub, ok? Para começar a configurar o Git Actions, para depois sim a gente ir lá para a AWS, olhar para o App Runner e colocar isso aqui para rodar em produção. Show? Então, para isso, eu vou... Opa, já até rodou, então foi rapidinho, tá bem tranquilo. Então, deixa eu dar um Docker PS aqui, não tenho nada rodando. Vou dar um Docker build, -t, user app, ponto. Então ele vai fazer um build ali para mim bem rapidinho. O ponto é para referenciar o Dockerfile que está dentro do meu próprio diretório, ok? Caso ele estivesse com outro nome, eu poderia passar o "-f" referenciando o file e colocando esse nome ali, ok? O Dockerfile nada mais é do que uma extension. Então eu poderia ter file.dockerfile, por exemplo, né? File.dockerfile, sem problema nenhum. Show? Vamos só esperar essa instalação aqui, que vai ser bem rapidinha. O Alpine é uma versão super enxuta, então é um SEO bem tranquilinho. Então a gente consegue ver que ele está baixando o SEO, né? Na verdade já baixou, utilizando aqui o nosso workdir, nosso diretório de trabalho que nós definimos, e agora ele está rodando o comando do yarn install, ou seja, ele está fazendo a instalação, digamos assim, das nossas
bibliotecas. Digamos assim não, né? Ele está fazendo isso de fato. Perfeito? Agora ele vai buildar, Nest Build, e é algo bem rapidinho, demorou aí, pelo que eu estou vendo, né, cerca de 60 segundos, então está bem dentro aí do esperado. Show? Só esperar esses minutinhos finais, esses segundinhos finais, na verdade. E é isso, tá lá. Vamos só colocar para rodar, então docker run, -p, na porta 3000 mesmo, apontando para a porta 3000 do container. Por quê? Porque a nossa aplicação está rodando na porta 3000 de forma fixa. Eu não tenho um .env para, digamos que, mudar essa porta. Então, não tem problema também, vamos seguir trabalhando na porta 3000. E o "-d" é o modo detach, ou seja, eu quero rodar o comando e sair do terminal, não ficar preso ali no terminal. Então, eu sempre gosto de passar o "-d" aqui também, depois, porque o meu autocomplete ele já está mostrando o "-d" para gente, e vou rodar o user app. Então ele deve estar rodando, Docker PS, está rodando para a gente. Se eu der um F5, ele tem que estar funcionando. Então, ele está funcionando, já está ok. E agora vamos seguir para o Git, certo? Para tal, vou dar um zoom aqui. A gente vai criar um repositório no Git. Podemos criar pela interface do GitHub, ou também, eu gosto muito de trabalhar com a GH, J8, alguma coisa assim, tá? Não sei a pronúncia exata, que é uma linha de comando que nós conseguimos nos conectar com o Git para criar repositórios, criar issues e assim por diante. Então, vou utilizar aqui gh-repo create, ok? Vamos criar um novo repositório. O repositório name será user app. A descrição não vou colocar por enquanto, ele vai ser um repositório público. Não vou precisar criar o README, porque o nosso boilerplate já traz um README, não precisamos nos preocupar com isso. Git ignore também não precisamos. Show? Aqui também não vamos precisar. E ok para criar. Show? Beleza, e eu não quero fazer o clone por enquanto. Vida que segue, e é isso. Ok? Só um detalhe que eu esqueci de pontuar com vocês, lembrando aqui agora, com relação ao Git ignore, eu acabei lembrando, que é com relação ao Docker ignore, certo? Nós não criamos o Docker ignore. Ou seja, esse copy aqui ele está copiando a Node Modules, certo? Não é uma boa ideia. Vou só criar um arquivo aqui, Docker ignore, e ignorar o próprio Dockerfile, ignorar também o Docker ignore, ignorar a Node Modules e também vamos ignorar a dist. Então agora sim eu estou dentro do padrão. Eu esqueci de pontuar isso pós-configuração do Dockerfile, peço desculpas. Só lembrar de colocar o Docker ignore. E aí no caso vocês queiram, né, rodar novamente localmente, só rodar o comando de build e ele já vai seguir essa nova regrinha. Show? Então, até para ver aqui, Docker Container LS. Então tá tranquilo. Então só para ver aqui um pequeno detalhe, mas vai mudar ali em termos de tamanho. A nossa imagem vai ficar um pouco menor. Show? Só esse detalhezinho mesmo. Isso em produção, claro que não é um detalhezinho, né? É um detalhezão. Show? Beleza, agora que nós já temos o nosso repositório, vou acessar aqui GitHub /userapp, só para verificar, então ele já está aqui, beleza. Deixa eu ver um negócio, eu acho que a gente já tem o repositório Git iniciado no boilerplate. Já temos, então é simplesmente então, git add, git commit -n, new first commit, certo? Tá certinho, tranquilo. Vou copiar aqui para ganhar um tempinho. Vou copiar aqui também. E vou fazer o push na branch main mesmo. Tranquilo, aqui nós vamos trabalhar somente com a branch main, certo? Claro que a nossa CI será configurada em cima da branch main, caso eu queira trabalhar com outras branches, fico à vontade. Inclusive é o indicado, né? Claro. Aqui é só porque a gente não tem nenhuma alteração muito grandiosa a nível de criar uma branch, criar um pull request e tudo mais, beleza? Ou até mesmo fazer um merge ali via linha de comando, não teria necessidade de dar essa volta no momento aqui específico, ok? Então já temos o nosso código lá no GitHub, só verificar se está certinho, né? Está certinho. E como eu não separei um boilerplate aqui do Git Actions, a gente vai clicar aqui em Actions, certo? E vou clicar aqui em Docker Image. Por quê? Qual que é a pipe, ok? Então, só voltar aqui no VS Code para a gente para eu elencar para vocês. A gente quer rodar a aplicação no App Runner, certo? Para isso, nós precisamos ter uma aplicação. Já temos, a aplicação nós já temos. Só que a gente quer rodar no App Runner utilizando uma imagem Docker, utilizando o Container Registry. Então, nós precisamos jogar essa imagem lá na AWS, utilizando o ECR, que é o Elastic Container Registry da AWS, o serviço de container da AWS, né, de imagem de container da AWS. Perfeito?
Para isso, a gente vai fazer de forma automatizada via Git Actions, ou seja, a cada commit ou pull request aberto e mergeado com a main, será disparado uma pipeline e isso vai gerar uma nova image tag lá no SR, perfeito? Então a gente vai fazer esse passo agora para configurar o SR e depois, posteriormente, vamos criar o App Runner apontando para esse SR. Show? Dito isso, vou selecionar essa primeira imagem aqui mesmo, que é a imagem do Docker Image, certo? Já vem com um templatezinho, nós não vamos aproveitá-lo, mas eu só quero, na verdade, esse ponto aqui do código para ficar um pouquinho mais fácil. Então, vou dar aqui um new start config git start config actions. Tá ótimo. Show? Vou dar um commit. E aí, localmente, eu vou dar um git pull. Que aí vai ficar ótimo. Já vai vir aquele arquivo pra gente. É um arquivo YAML, bem chatinho de trabalhar, inclusive. Diga-se de passagem. Mas padrão, né? A gente está falando aí de um cenário bem comum. Show? Então, Docker Image main. Eu gosto de renomear esse arquivo. E também vou renomear esse nome aqui. Então, a gente vai ter, na verdade, CI user app. Alguma coisa assim. Tá ótimo, tá maravilhoso. Eu gosto sempre de seguir, por padrão, né, o nome do nosso repositório. Perfeito? Para realizar essa configuração, como que nós vamos fazer? A gente pode, por enquanto, apagar isso aqui, certo? E aí, nós precisamos nos conectar com a AWS. Nós não vamos fazer um push, por exemplo, para o Docker Hub. Mesmo se nós fôssemos fazer para o Docker Hub, nós precisaríamos nos conectar também de toda forma, ok? Com o Docker Hub através das nossas credenciais. Mas a gente vai fazer para a AWS. É um pouquinho diferente a forma de se conectar, beleza? Então, como que lá funciona? Nós temos ali a Access Key e a Secret Key. Caso a gente queira fazer conexão localmente, nós podemos criar um usuário e, em cima desse usuário, gerar ali as chaves secretas, digamos assim, né? Que é composta pela Access Key, a Secret Key e também pela região que eu estou querendo acessar. Poderíamos fazer isso aqui no Git Actions? Poderíamos também. Só que por uma questão de, primeiro, segurança e segundo, boas práticas, acaba que uma coisa está interligada na outra, não vamos fazer assim. Não é uma prática recomendada fazer dessa forma. Então, o que nós vamos fazer é gerar uma role específica para o nosso Git Actions e através dessa role ele vai gerar um token utilizando o STS, que é o serviço de tokenização da AWS. Perfeito? Então, como é que nós vamos seguir aqui? Eu vou dar um nome aqui que vai ser configure credentials, ok? Eu não vou lembrar de cabeça aqui, então a gente já vai acessar o Google e eu vou explicar para vocês também o que nós vamos precisar fazer, beleza? Então a gente vai utilizar o protocolo OpenID Connect. Dessa forma aqui, ó. Vou deixar esse link na descrição para vocês, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer que o nosso GitHub, o nosso repositório, se conecte com a AWS, certo? Nós não vamos trabalhar mais com token ali, hardcode, colocando no nosso próprio YAML. Então, nós temos essa forma aqui de fazer, certo? A gente vai utilizar esse serviço aqui, o AWS Actions, que vai ser esse servicinho aqui. Ó. Vou até copiar ele. Fica bem mais fácil. Então, eu vou copiar aqui, jogar aqui. Show! O que nós precisamos fazer aqui? Utilizar esse servicinho aqui do Git Actions, ok? Que é disponibilizado pela própria AWS, a AWS Actions, e dentro dele tem várias opções. E temos que falar para o nosso Git Actions assumir uma role, ok? Essa role aqui, obviamente, eu peguei ali do GitHub, não é a nossa. Nós vamos criar isso lá no Identity Access Management, na AWS, e também vamos setar nossa região. Por enquanto, nós não temos nenhuma dessas duas informações. Então, eu vou colocar aqui uma informação vazia e tirar essa informação que, no momento, é uma informação fake. Então, a gente não está precisando dela. Tá? Então, vamos tirar daqui e vamos lá na AWS, que eu vou explicar agora o que nós precisamos fazer na AWS para que isso funcione, beleza? Então, na AWS, estou aqui na minha conta, a gente vai clicar em Security Credentials, certo? E aqui nós vamos clicar em Roles, beleza? Show. Create Role. Show. Então, a role, eu vou criar ela com o objetivo de acessar algum recurso da minha conta. Esse recurso pode ser um serviço, pode ser um account, pode ser um web identity, pode ser utilizando ali a federação do SAML 2.0, que é um protocolo de autenticação, e assim por diante, sem problema nenhum. Tá? Claro, se for um serviço, eu posso selecionar um serviço aqui. Se for um account, eu posso selecionar aqui. Inclusive, esse cenário é muito utilizado para fatores de multi-account. Né? Então, multi-account na AWS. Eu tenho várias contas em várias regiões, eu posso trabalhar com
com esse serviço aqui, tranquilamente, assim como também em sua unicidade, sem problema nenhum. Mas não é o nosso caso aqui. Por quê? Porque eu preciso acessar um serviço que ele é externo à AWS, que é o GitHub. Eu preciso fazer a liberação de um serviço externo. Então, nós vamos trabalhar com Web Identity. Esse aqui, ok? Quando nós clicarmos nessa opção, ele vai nos trazer uma listagem aqui do Identity Provider, que vai trazer ali o login with Amazon, o Cognito, o Facebook e o Google. Nenhum desse aqui serve, porque a gente quer conectar com o GitHub, beleza? Então, a gente vai clicar aqui ó, em Create New. E aqui a gente vai clicar em OpenID Connect, que é a configuração aqui do próprio GitHub. Configure o OpenID Connect em Amazon Web Services. E Provider URL. Acho que aqui embaixo ele disponibiliza para a gente, certo? Vai ser essa URL aqui. Dá um get thumb print para verificar o Certificate Authority, tá tudo certo. E a Audition, quem vai gerenciar essa conexão vai ser o STS, que é um serviço da própria AWS. Vamos colocá-lo aqui na audiência, certo? E tá lá, Edge Provider. Beleza, tá aqui. Feito isso, podemos fechar e vamos só dar um refresh aqui. E ele vai estar aqui, ó. Vamos selecionar a audiência, ok? Que é quem vai gerar esse token, né? Quem vai cuidar desse fluxo de conexão, o lifecycle da nossa connection ali, através do protocolo OpenID Connect. Vamos dar um Next. E aí, qual que é o fim? O que o GitHub precisa acessar? Ele precisa acessar o ECR, ou seja, eu vou fazer um push de uma imagem lá que será buildada no Git Actions, ok? Posso procurar aqui por container. E essa primeira opção aqui nos atende por hora, ok? Então, tudo que for ECR eu tenho acesso total. Não está escopado. Ah, eu preciso escopar isso aqui, não queria que tivesse acesso a tudo e tudo mais. É só escopar, é só pegar as actions que a sua app precisa do ECR e passar uma por uma aqui nesse nosso, nessa estrutura aqui desse objeto, beleza? Mas, por enquanto, não vamos nos atentar muito a isso. Vou somente marcar essa opção, Next, colocar o nome aqui, vai ser ECR Git, Policy. Na verdade, isso aqui não é uma policy, né? Enfim, vou clicar como ECR Git Role About CI About CI Git. Alguma coisa assim, só para a gente ter uma descrição leve, ok? Vou dar uma Create Role aqui e tá falando para a gente que criou, beleza? Então, uma vez que tenha criado, nós podemos copiar essa RN aqui, que é o Resource Name, ok? Amazon Resource Name, que significa. E vamos passar aqui a region. Eu vou trabalhar com a US East 1, ok? Então, US East 1. Beleza. Então, a gente está aqui conseguindo seguir. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso logar com o SR. Então, login to ECR, certo? ID. Vou passar um ID aqui, que vai ser login SR, só para ter um identificador, certo? Desse meu step específico. E vou utilizar aqui o AWS Actions, certo? Amazon ECR login @v1. Eu acho que é isso, tá? Só para a gente não perder muito tempo, eu vou só confirmar essa informação. Porque pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, mas é isso mesmo. Então, configure AWS Credentials e é isso mesmo, tá certinho. E depois eu vou ter aqui a Amazon SR Login, beleza? Então tá resolvido aqui, tá bem tranquilo. E aí, dando sequência ao nosso tutorial, vamos agora de fato fazer o build and push da nossa imagem. Então, vou criar aqui o name build and push image. E aqui eu vou simplesmente criar um run, passar uma pipe aqui, porque eu vou executar dois comandos. O primeiro será docker build -t address ponto, e o segundo será docker push também com o nosso address, tá? Esse address ele vai comportar tanto o endereço, o endpoint do SR e também a tag, ok? Aqui eu não estou passando porque eu não tenho esse serviço ainda, nós não temos ele ainda, ok? Então vamos criar ele posteriormente aqui e aí a gente já volta para fazer essa adequação, show? Então agora vamos ir aqui no ECR, Elastic Content Registry, e vamos realizar a criação do repositório, ok? Então eu vou chamar aqui um repositório de apps,
Não vou trabalhar com a imutabilidade de tag por enquanto, não é o caso aqui. Ele vai ser privado mesmo, ok? Scan on push também não vamos habilitar por enquanto. Isso aqui fala sobre segurança, escaneamento de vulnerabilidade baseado em push. Existem soluções até um pouco mais robustas e um pouco mais performáticas que eu posso fazer, por exemplo, em pipeline, gerar report, até mesmo blocar uma pipeline, por exemplo. Mas, no caso aqui, vou deixar desabilitado também. E não vamos trabalhar com KMS, que é o serviço de criptação da AWS, né, o key, gerenciamento de key, de chaves, do português. E nós não vamos precisar trabalhar com isso na nossa imagem também no momento. Então, só colocar o nome aqui mesmo e dar uma Create Repository. Já criamos. Podemos copiar isso aqui e colar aqui. Certo? Docker Build Apps. E aqui, como uma boa prática, digamos assim, eu vou passar a tag do commit. Beleza? Então, github.cha. O que seria isso aqui? Seria o identificador do commit. Cada commit que eu faço, ele tem um SHA, que é uma hash, certo? E eu vou passar aqui para a gente ter sempre uma noção do que foi deployado e do que está ali no meu SR, certo? O estado da arte para esse caso aqui, de fato, é a gente ter ter ali um split, digamos assim. Então, pegar, por exemplo, os 7 primeiros caracteres, os 8 primeiros caracteres, mas não vai ser muito o caso aqui. Vou pegar o valor inteiro mesmo. Show? Então, beleza. Vamos copiar aqui e colar aqui, certo? Esse apps não está com o melhor nome dos mundos, beleza? Mas não tem problema não. Vou deixar assim mesmo. Não, vou fazer a deleção. Vou deletar e vou criar com user app. Fui criar rápido aqui e acabou passando despercebido. User app. E aqui é tudo isso mesmo, só dar o create repository. Beleza. Então fica mais... faz mais sentido, né, o nome. Senão vai ficar um negócio meio abstrato demais. Show? Então aqui já temos o Docker Push, o Docker Build. Show demais. Já estamos aptos, inclusive, a testar isso aqui. Vamos testar. Então, git status, só para ver aqui, beleza. Git commit. Configure AWS push SR. Então, git push. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu só ver aqui no Git Actions. Então, aqui, ó, ele está startando para a gente. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, começou a rodar o job. Opa, ali deu erro pra gente. Ó. Credentials could not be loaded. Isso aqui é proposital, tá, galera? Eu já sabia que ia dar problema. Por que deu problema? Por uma questão de permissionamento aqui no Ubuntu, que é o nosso SEO base para rodar os jobs. Beleza? Então, vou colocar aqui o escopamento de permissões. E vou declarar aqui que para o token teremos write e para os contents será read. Isso aqui provavelmente já resolve, beleza? Se não resolver, tem um plano B, mas acho que já resolve sim. Então vamos subir um novo commit, fix, token, permission, git push. Vamos verificar aqui se vai subir agora certinho. A pipeline deve startar em breve e a gente já consegue ver se vai funcionar. Então aqui, ó, fix token permission. Então ele está aqui, ó, aqui agora já funcionou, já conseguiu configurar, já deu o login aqui no SR, está logado. E vamos ver aqui se ele vai conseguir dar o push, beleza? Até o build ele tem que funcionar. Vamos ver se o push também vai funcionar. Show? Então só verificar aqui se vai dar certinho. Beleza, tá bem rapidinho, tá rodando bem tranquilo, deu menos de 30 segundos para fazer a instalação ali pra gente, né? Show. Beleza, e agora ele vai fazer o push pra gente. Vamos ver se vai funcionar de fato. Esperando rodar aqui, não deve demorar muito. E já está lá, tá? Então aqui eu acho que não finalizou ainda. Finalizou sim.
finalizado, e a imagem já está lá com 102 MB, uma imagem mega enxuta, tá, pessoal? Aqui só um detalhe é o seguinte, eu coloquei um ID aqui, login ECR, ok? O retorno desse login, se a gente reparar aqui no ato de rodar a pipeline, ele nos traz o registry, ok? O que é o registry? É o meu endpoint basilar aqui. Eita. Repositories, aqui. Esse endereço aqui, ok? Ele seria o meu registry. Então, caso eu queira pegar ele de uma forma um pouco mais escalável, eu poderia. Então, eu poderia declarar aqui, por exemplo, env, certo? E falar que dentro desse step eu tenho um env chamado registry. E qual que é o valor dele? O valor dele é o output do step de cima, que seria steps.login ECR. Por boa prática, eu gosto de passar aqui um underline, um underscore, passei o tracinho ali, acho que por engano. Mas tanto faz também, é só o nome, né, o ID, o identificador. O que eu colocar aqui, eu preciso referenciar aqui embaixo também, caso eu queira utilizar como output, beleza? E aí eu passaria como outputs.registry. E aí eu poderia trabalhar com essa variável aqui, por exemplo, até o .com aqui. E aí eu não replicaria a informação, beleza? Então, é isso aqui, só uma dica, tá? A gente não vai trabalhar dessa forma, que eu acho que a gente nem vai fazer um deploy novo. Mas, se nós quiséssemos, eu posso até deixar aqui, e depois o nosso repositório vai ficar dessa forma. Beleza? Então, vai ficar aqui e vai ficar aqui. Show? Perfeito. E agora, nós precisamos fazer o deploy. Fizemos toda essa configuração, tudo isso, e agora, como é que fica o deploy? Então, o deploy eu falei para vocês que será no App Runner. Vamos procurar aqui, App Runner, certo? E vamos criar o serviço. Então, nós temos aqui, com relação ao source, dois types. Nós temos o Container Registry e nós temos também o Source Code Repository, ok? Se eu clicar na segunda opção, ele vai nos pedir para conectar com o GitHub e eu terei que passar alguns comandos ali de inicialização da aplicação, ok? Não é o caso aqui, nós não queremos fazer isso. A gente vai utilizar o Container Registry, certo? Vamos trabalhar com a Amazon SR, ele só suporta o SR, porém ele suporta o Public também. O nosso repositório é privado, vou dar um browse aqui, nossa imagem, a User App, e a tag é essa tag aqui, certo? Beleza. Aqui eu vou colocar como manual mesmo, tá? O automático é para fazer a CD, certo? Continuous Delivery. Mas aqui no caso, como a gente está só querendo ver o serviço rodar, vamos deixar manual. Se vocês colocarem automático, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que a cada deploy e a cada vez que o meu Git Actions rodar, isso vai gerar uma nova imagem e isso vai gerar um novo deploy, beleza? Acho que eu não tenho uma role aqui, então eu vou criar um novo serviço, tá? Um new service role, ok? Então, next, service name será user app. Com relação a CPU, 1 vCPU é mais do que suficiente, 1000 milicores. E de RAM só tem no mínimo 2 GB. Então vai ter que ser 2 GB mesmo, mas é até demais, beleza? Se nós tivéssemos variáveis de ambiente, seria aqui a opção. Nós não temos, ok? E lembre-se que essa opção é simplesmente para informações que não são informações sensíveis, ok? Se forem informações sensíveis, Secret Manager, Key Vault e assim por diante, né? Tem o próprio serviço também, o da HashiCorp, né? O Vault. Então, enfim, serviços que fazem esse gerenciamento de dados sensíveis. Aqui digamos que dados não sensíveis, né? ID da porta, nome da aplicação, esse tipo de coisa poderia ficar aqui. Senha de banco de forma alguma, beleza? Então, é isso. A porta é a porta 3000 aqui, beleza? Porque é a porta da nossa aplicação, porta 3000. Não temos a configuração adicional, né? O Start Command aqui não precisa, a gente já está colocando isso lá no Docker. Aqui ele desceu, 3000, beleza. Autoscale, sem problema, não vamos olhar para isso no momento. Health Check, já tem aqui o default, tá? Nós não temos um endpoint de Health Check, então ele vai ficar basicamente verificando ali o barra, beleza? Então ele tem aqui esses próprios limites aqui e tudo mais, como se fosse ali o Startup Probe do Kubernetes, utilizando ali o Regis e o Liveness Probe, para ficar vendo se a aplicação está ok dentro de um período de tempo, e caso dentro desse período de tempo ela não esteja dentro ali do esperado, ele começa a tomar ações em cima, como abrir um alerta, tentar restartar a aplicação e assim por diante. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, a diferença é que o próprio App Runner vai tratar disso para a gente. Show? Security, também não vamos olhar para isso no momento, não estamos trabalhando com KMS aqui até então.
Networking. O incoming e o outgoing serão públicos, então qualquer pessoa pode acessar a minha aplicação e a minha aplicação também pode acessar qualquer endpoint na internet, desde que ele esteja público. Show? Observabilidade, a gente pode habilitar aqui só para ver, ele vai habilitar ali o CloudWatch, ok? Eu particularmente acho péssimo, mas nós não temos nada no momento, então podemos habilitar sem problema nenhum. E tags aqui não vamos passar nada, ok? Next. E vamos criar e deployar. Show? Então aqui ele vai demorar um pouquinho, tá? Vamos esperar ele fazer essa criação pra gente e tudo mais. Ele demora um pouquinho, de toda forma. E enquanto ele vai fazendo isso, eu vou passar algumas dicas também que nós poderíamos até mesmo aplicabilizá-las aqui, certo? Então a primeira dica é a seguinte. Com relação ao uso do Terraform, ok? Aqui o foco é mostrar uma aplicação rodando no App Runner e o quão simples é. Mas nós estamos trabalhando direto aqui no console da AWS. Isso não é muito legal em um cenário onde eu tenho muitas informações na minha AWS, que é o caso aqui, né? Eu tive que criar uma política de acesso, tive que criar um App Runner, tive que criar um SR. Então o ideal é trabalhar com políticas de IAC, Infra as Code, trabalhando com CDK, com CloudFormation, com Polume ou até mesmo com o Terraform, que vai ser obviamente o mais comum. Posso inclusive depois trazer algumas aulas de Terraform, aqui no canal já tem um conteúdo sobre, mas posso reforçar isso com o tempo. O ideal seria usar o Terraform. Como no caso aqui, para usar o Terraform ficaria muito extenso, então preferi não trazer, mas deixo essa dica aqui, beleza? Um outro ponto é com relação à configuração no Git Actions. O ideal é que a gente rode o yarn install, o build e até mesmo o teste, claro, antes de fazer o build aqui no Docker. Então eu rodo por fora do meu container e depois eu faço simplesmente uma cópia, beleza? No caso aqui nós não temos nada, isso é simplesmente um boilerplate que eu coloquei uma rota a mais lá no Next.js. Mas, então, nem precisou rodar teste, por exemplo, mas o ideal é que tenha teste, obviamente, também, o mesmo seja executado aqui na pipe, certo? E quando nós temos essa execução na pipe, é legal ter um sistema de cache também para cachear as minhas bibliotecas ali, ok? Então, toda vez que eu for fazer deploy, eu não preciso instalar tudo do zero. Eu vou ter um cache. Caso o que eu tenho hoje a nível de estado seja diferente do estado do cache, aí beleza, eu faço a instalação novamente. Se não, segue o jogo, pega do cache. Por quê? Porque em um cenário ágil eu vou fazer deploy várias vezes ao dia. Então é legal que os meus ciclos ali de tempo sejam bem pequenos. Apesar que aqui está bem pequeno, mas se for menos, melhor ainda, né? Então, deixo essas dicas aí para vocês e depois também posso trazer, beleza? Alguns cenários nesse sentido. Esse ano pretendo trazer bastante conteúdo para esse canal aqui, então a gente vai vendo também essas questões, beleza? Aqui eu vou dar um refresh só para ver se já foi, que eu acho que não. Só que nós já conseguimos ver aqui no CloudWatch. Então, o endpoint não deve estar performando ainda, porque o DNS não foi propagado. E aqui no CloudWatch, se a gente ficar acompanhando os logs, a gente não tem nada ainda. Então, ele vai demorar um pouquinho esse primeiro start dele, ok? É quase um cold start, ele demora um pouquinho, mas a partir da segunda vez é um pouco mais rápido, beleza? Porque aqui é o primeiro pull que ele faz a imagem, né? Então, a gente tem que dar realmente um desconto, vamos dizer assim, para o nosso App Runner. Show? E a forma dele rodar é muito similar ao que um Lambda faz, ok? Então, na verdade, sim, é similar, mas é diferente, né? O Lambda, ele fica ali... ele não está rodando 24 horas por dia, né? Ele não está esperando requisições 24 horas por dia. Quando tem alguma coisa, então tem um SQS ou tem um API Gateway na frente dele que manda uma execução para ele, digamos que o Lifecycle ali da própria AWS vai subir um container com o nosso binário, que é um zip, e vai disponibilizar isso para o nosso cliente, vai fazer o processamento e tudo mais. Aqui no caso, é quase isso, é um serverless. Tá? Então, o gerenciamento ali de subir esse container e disponibilizar o tráfego é gerenciado pela própria AWS. Beleza? Só esse ponto. Aqui a gente consegue ver que ele está performando o health check na porta 3000. Então, está praticamente finalizado o deploy. E vamos esperar aqui só para a gente acompanhar. Aqui, ó, health check, ele está roteando tráfego para a aplicação. Show. Se ele deu certo até aqui, quer dizer que está praticamente finalizado mesmo, ok? Vamos só ver se o endpoint vai ficar disponível a tempo, porque às vezes demora um pouquinho a propagação do DNS, beleza? Mas se ele conseguiu performar aqui na porta 3000, já está praticamente, já podemos comemorar, beleza? Que deu tudo certinho. Aí
mas está performando. E aqui a gente está usando o CloudWatch como uma observabilidade mínima, digamos assim, né, para a gente só acompanhar os logs, que na verdade nem são logs da aplicação, são os logs do próprio App Runner, ok? Para a gente acompanhar aí essa subida dele. Show? Deixa eu ver aqui, ainda não. A gente pode ver que já tem mais ou menos 4 minutos. O CD é um tempo relativamente bem alto, tá? É bem demorado aqui, se a gente for ver. Se a gente for considerar, obviamente, a CI com a CD, está dando mais ou menos 6 minutos. É um tempo aceitável, mas tem uma desproporcionalidade, né? Então a gente tem muito mais tempo sendo feito na CD. Aqui está falando que deu certo, vamos ver se deu mesmo. Assim, infelizmente, a gente não vai conseguir ver aqui a execução porque ele está dando como error name not resolved, ou seja, o DNS não propagou ainda e a gente não está conseguindo resolver esse dado, digamos assim. Mas já está funcionando com total certeza, beleza? Eu vou só pausar a gravação aqui um pouquinho e vou ficar testando. E aí quando eu conseguir acessar, eu volto aqui para a gente ver que realmente funcionou. Beleza? Então, já volto, pessoal. Bom, galera, voltando aqui. Está finalizado o nosso deploy, demorou um pouquinho. Na verdade, eu acabei recriando o App Runner, certo? Aquele anterior acabou travando muito o DNS ali. Eu acabei recriando e agora já está funcionando. Então, conseguimos ver aqui. E acessando o /users, ele também cai naquela listagem lá que nós tínhamos criado. Então, está tudo certo. O CloudWatch aqui, a gente consegue ver que ele fez os mesmos passos. O que demorou um pouquinho foi, de fato, a propagação do DNS. Por isso que eu acabei recriando o App Runner e preferi esperar um pouquinho e aí acabou dando certo. Caso aconteça com você, basta fazer também esse procedimento. Perfeito? E caso vocês tenham a necessidade, né, de utilizar um domínio próprio, basta fazer o apontamento através lá do Route 53, por exemplo, utilizando da própria AWS, ou no registro de domínio também vai funcionar muito bem. Beleza? E é isso que eu trouxe para vocês hoje, ok? Devemos ter algumas novidades nos próximos dias com relação a vídeos de observabilidade e infraestrutura. Peço que deixem nos comentários, caso vocês tenham gostado, dúvidas, sugestões, comentários, enfim. Deixe também um like e se inscreva no meu canal. E é isso. Até mais. Abraços.